Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quando eu digo pra vocês que o pessoal que compõe a elite, principalmente a brasileira, eles não desistem nunca, dá uma grande prova disso neste vídeo. A Xuxa, que já sofreu 2 derrotas consecutivas no processo contra o Siqueira Júnior, não desiste e vai pra cima. E de antemão já digo pra você que o motivo disso não é apenas uma rixa pessoal entre os dois, se trata de uma coisa bem maior. Pelo menos nesse momento, o Siqueira Júnior está representando o pensamento conservador e a Xuxa a turma da lacração. Então, para eles, ela ser derrotada assim, significa que toda a causa deles também está sendo derrotada. E por isso ela não descansa e começa a fazer um processo atrás do outro, como você verá nesse vídeo. Escuta só, matéria de 30/11/2020, Xuxa Meneghel fez um novo apelo à justiça e registrou uma queixa-crime contra Siqueira Júnior. A apresentadora da Record quer provar que o funcionário da Rede TV tem associado equivocadamente seu nome aos crimes de pedofilia e apologia às drogas. Além disso, reforça que é vítima de difamação e injúria. Ela diz que o seu rival se vale de argumentos misóginos, machistas e mentirosos para tentar desqualificá-la diariamente no programa Alerta Nacional. Primeiro, meus irmãos, as opiniões de Siqueira Júnior hoje ela representa a grande maioria, principalmente os comentários que ele faz sobre os crimes, sobre os bandidos. Do nada, você vê que ela não pensa 2 vezes antes de ofender e desqualificar o cara, que representa a grande maioria. Agora, se fosse o inverso, já daria outro processo. Se por um acaso você classifica a luta deles, os argumentos deles, dessa forma aqui que ela está fazendo, você automaticamente, pela essa turma da lacração, que a maioria faz parte da grande mídia, os caras já querem fazer um lixamento virtual com você. Então veja só, meus irmãos, como essa turma é realmente a turma da intolerância. Eles sim são a turma da intolerância, não toleram nada. Agora, quando é com eles, eles gostam de fazer justamente o contrário. O novo documento foi protocolado em 20 de novembro no Juizado Especial Criminal do Fórum Regional de Santo Amaro, em São Paulo, e traz termos, escuta só, ainda mais duro para convencer a justiça de que Siqueira Júnior excedeu os limites que competem à profissão de jornalistas. Os advogados de Xuxa pedem urgência para a solução do caso, uma vez que o apresentador da Rede TV segue utilizando seu espaço diário para associá-las aos crimes de pedofilia e apologia às drogas. A vileza e a infâmia contida às manifestações pensadas e voltadas a ofender a honra da vítima adquirem relevo ainda mais indecoroso e desprezível, vez que a querelante Xuxa foi vítima de abuso na infância e uma das primeiras mulheres públicas a relatar abusos dessa natureza. Na verdade, eu duvido muito que isso tenha acontecido. Cadê as provas que isso aconteceu realmente? O que eu vejo é que ela disse isso para se defender das acusações atuais que ela recebe do povão mesmo, de modo a manter rígida a luta pelo direito à inviolabilidade sexual da criança e de adolescentes, diz parte do apelo da defesa da apresentadora. Além de apontar o início da briga pública entre as partes, a queixa-crime traz a transcrição das falas de Siqueira Júnior, após tomar conhecimento do processo que Xuxa abriu contra ele, divulgando em primeira mão no seu programa. Na ocasião, o apresentador voltou a atacar a rainha dos baixinhos, usando termos duros e referindo-se a ela como a Dona Maria. O engraçado é que o tempo todo aqui a matéria só dá voz a Xuxa e só dá razão a ela, inclusive lhe tratando ainda pelo termo de rainha dos baixinhos, como se ela ainda fosse. Na verdade, as crianças têm até medo dela, principalmente com aquela nova cara que ela tem, né? O cenário narrado demonstra que as falas do apresentador não tinham a mínima intenção de cumprir seu dever jornalístico, mas sim ofender a querelante Xuxa, ultrapassando a barreira do direito à liberdade de expressão e manifestação, aponta o documento. Quer dizer, eles é que vão dizer o limite dessa barreira também, né? Os advogados de Xuxa qualificam Siqueira Júnior como mentiroso, desequilibrado, irresponsável, covarde, machista e misógino. Ou seja, família, lixaram o cara aqui, ó. E isso pode. A parte deles pode dizer tudo com você. Você lembra da Maria do Rosário? Por mais que a gente desaprove as atitudes do Bolsonaro ultimamente, naquela ocasião ele era o cara que defendia as mulheres. Castração química para quem abusa de mulher. Mas ela chamou o cara de estuprador e fica pelo aquilo mesmo. Então você veja como a coisa está desequilibrada. Eles podem tudo e você, qualquer coisa que você diz, deve ser processado e criminalizado. E mesmo diante da justiça eles continuam ofendendo sem parar. Todos os adjetivos foram empregados em momentos distintos, de acordo com os recortes das transcrições das falas do apresentador proferidas no Alerta Nacional. Na lista de pedidos presente na queixa-crime, os advogados apelam para a condenação do apresentador nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Além disso, deixam clara a vontade de não realizarem nenhuma audiência de conciliação.
uma praxe jurídica em processo dessa natureza e também pede para que o funcionário da Rede TV arque com todos os custos do processo, incluindo os honorários da defesa de Xuxa. Parece até que a mulher tá lisa, né? A reportagem procurou Siqueira Júnior, mas ele não respondeu às mensagens até a publicação do texto. E tem razão, né? Uma mídia desse tipo aqui, família, a gente não deve nem dar moral. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, eu já falei em outros vídeos, é que não se trata apenas de um caso, uma tretinha de jornalista contra uma ex-apresentadora em fim de carreira. Não é isso que acontece aqui. O que acontece é a turma da lacração contra toda a sociedade, a moral e os bons costumes. É isso que representa. A gente precisa ficar atento, a gente precisa comentar sobre isso, porque basta o mínimo sinal de cansaço da nossa parte para as autoridades partirem para o lado da Xuxa, porque é isso que eles sempre quiseram. Eles mesmos também trabalham para isso, principalmente o Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso, o STF. O que eles têm esquerdado ultimamente não é brincadeira. E a gente sabe que esquerda e direita trabalham para o mesmo sistema, mas essa esquerda que está aí, eles querem traçar a estrada que leva para o destino final na carreira, a toda velocidade. E pelo menos o outro lado vai mais devagar, é o que a gente está vendo aqui. Além de toda entrega do nosso país, a sangria dos nossos recursos, tudo que está acontecendo e você sabe, principalmente você que acompanha esse canal, a nossa nação simplesmente sendo destruída de dentro para fora, pela forma que os nossos governantes se submetem a um interesse internacional. Além de tudo isso, que é uma agenda global, não é só o Brasil que está passando por isso, o Brasil está muito avançado, né? Você vê aí, inclusive, a desvalorização da nossa moeda. É justamente por esse avanço da agenda aqui dentro, como os nossos governantes, na verdade, são entreguistas. Então esse é um belo exemplo disso. Países com condições muito pior, bem mais pobres que o nosso país e não tiveram uma desvalorização tão grande. Isso aconteceu propositalmente, como o próprio Donald Trump já denunciou, e nós mostramos isso aqui também. Mas, além de ter que passar por tudo isso, ainda querem mexer com a educação dos seus filhos. É isso que eles querem fazer. E não vão descansar. A Xuxa não é de hoje, que ela sempre está no meio de todo o movimento contra a família tradicional, contra a nossa forma de cuidar dos nossos filhos. Ela, que não é exemplo de mãe para ninguém, muito pelo contrário, quer ditar como você deve criar seu filho. E quer criar livros para o seu filho. Então a gente não pode permitir isso, de forma alguma. Essa turma da lacração, meus irmãos, não aceita que você aponte o dedo para elas. Elas gostam de apontar o dedo na sua cara, enfregar inclusive. Passar assim de um lado para o outro no seu nariz. Mas quando você faz o mesmo com eles, e com razão, mostrando o que eles realmente fizeram, tá aí também o Caetano Veloso. Tá abrindo processo. Tá aqui as notícias, ó. Caetano Veloso processa emissora após ser chamado de pedófilo. Justiça determinou que a TV Alterosa retire vídeo de um de seus programas do YouTube. Tá prestando atenção aqui, irmãos? Esse cara ficou com uma de menor, casou com ela, mas ficou sim. A menina até disse que deu de presente a ele a virgindade dela, ela é uma criança. E o cara se aproveitou disso, uma coisa que aconteceu no passado. E mesmo assim, quando alguém fala, hoje em dia, ele quer processar. Processou também Olavo de Carvalho, um cara que eu nem gosto, mas o que ele falou sobre ele tem toda a razão. Então é essa galera aí que é na marra, amordaçar você. E aqui, ó, a justiça agiu diferente. Como eu disse pra vocês, essa justiça brasileira, a maior parte dela não é o policial na rua. Esse não, esse pensa como nós. É mais um de nós. Mas a alta cúpula da justiça brasileira é toda lacradora, infelizmente. É toda lacradora. E só não fizeram a mesma coisa com Siqueira Júnior porque sabe que você que está assistindo esse vídeo está se sentindo representado por ele. Então o que é que eles estão fazendo? Estão só esperando o momento certo para começar a dar as sentenças e inibir você de pensar isso também. Fazer com que as pessoas no Brasil pensem 10.000 vezes antes de falar qualquer coisa contra esse tipo de opinião, contra esse tipo de ato. Querem tornar ilegal a sua opinião, o direito de você dizer, não, eu não quero isso para mim, não quero isso para os meus filhos. Então, meus irmãos, mais uma vez eu reforço isso aqui. Não se trata de uma tretinha de jornalista contra uma ex-apresentadora em fim de carreira. Se trata de toda uma ideologia onde uma minoria quer impor a sua vontade e tornar crime a vontade e a opinião da grande maioria. A questão que um dia já foi respeito e igualdade para todos, que a gente defende isso aqui, temos que respeitar todos e todos nós somos iguais. Mas só que faz muitos anos que não se trata mais disso. Agora se trata de impor a vontade de uma minoria à grande maioria, que já disseram inclusive em suas doutrinas que uma minoria organizada vai sempre vencer e se impor a uma maioria desorganizada. E é isso que está acontecendo com o lado da família, com o lado da moral, dos bons costumes. Nós sempre pensamos que por ser o certo, nós não precisávamos nos unir.
pelo simples fato das nossas ideias ser o que é correto, ser o melhor para a sociedade, para os nossos filhos, para o nosso desenvolvimento. Mas o mundo está tão virado, meus irmãos, que ou a gente começa a deixar claro que a nossa opinião e vontade é essa, ou do contrário, esse pessoal, através de autoridades que muitas têm pacto até com o demônio, tomem a frente e nos obriguem através de lei a nos comportarmos e pensarmos do jeito deles. Então, meus irmãos, realmente pela diversidade, pelo direito do pensamento livre, pelo direito de igualdade, eu peço que você compartilhe esse vídeo, fale desse assunto, mostre para mais amigos, porque às vezes a pessoa tem a ideia errada desse assunto. Mas o que está em jogo é muito maior, meus irmãos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.